Olá pessoal, é um prazer nos reencontrar novamente no Laboratório da Imaginação. Hoje nós vamos falar sobre um texto do José Saramago, um escritor português que nasceu em 1922 e faleceu em 2010, com 87 anos de idade. José Saramago, ele nasceu em Ribatejo, também conhecida como Borda d'Água ou Beira do Tejo, uma província do centro de Portugal. O texto que nós vamos falar hoje se chama Intermitências da Morte. É um texto que ele publicou em 2005, quando ele tinha 83 anos de idade. Algumas curiosidades sobre José Saramago. Ele nasceu em uma família camponesa do Ribatejo, com poucas condições financeiras. Ele não conseguiu fazer o liceu para ingressar na faculdade, na universidade. Ele então formou-se numa escola técnica e teve o seu primeiro emprego como serralheiro mecânico. Uma outra curiosidade do José Saramago é que ele gostava muito de ler e ele frequentava a biblioteca pública à noite e sempre buscava ler e se inteirar de literatura. Uma outra curiosidade do José Saramago é que ele recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1998. Além dos romances, José Saramago também escreveu crônicas, peças teatrais, contos, poesias, diário e memórias, literatura infantil. A obra do Saramago é vasta e riquíssima em termos de literatura portuguesa. Vale muito a pena conhecer e ler este autor. Então, pessoal, está aqui As Intermitências da Morte. Embora o Laboratório da Imaginação de hoje não vá abordar todo o romance, mas apenas uma fábula que está inserida neste romance, eu vou passar de maneira geral uma visão sobre o texto As Intermitências da Morte. É interessante porque ele começa justamente assim: no dia seguinte ninguém morreu. No dia seguinte a quê? O que anteriormente estava acontecendo para que no dia seguinte não morresse. É interessante observarmos que é um texto engraçado, é um texto que, embora fale sobre morte, fala de uma maneira leve, fala de uma maneira suave, fala de uma maneira inclusive risível, né? Como dizia Freud, por meio do humor nós falamos muitas coisas, inclusive a verdade. A verdade é que na virada do ano a morte resolveu passar as suas funções para a sua gadanha. Aquela foice, né, com que os desenhistas eles ilustram a figura da morte. Então, assim, a morte resolveu passar as suas funções para a sua gadanha e tirou um tempo para uma atividade particular, que eu não vou dizer qual foi para não tirar a graça, né, e dar aí um spoiler para vocês que de repente se interessarem em ler a obra. Interessante é que a partir então do primeiro dia do ano ninguém morreu. E a princípio, nesse país em que
a morte estava ausente, interessante é que a morte da qual se trata aqui nesta obra não é a morte com M maiúsculo, não é a morte de todos os seres, mas é a morte em particular dos seres humanos daquele país específico. Ou seja, continuavam morrendo vegetais, outros mamíferos, peixes, mas os seres humanos daquele país não estavam morrendo. A princípio isso causou uma certa inveja entre os países vizinhos, porque afinal de contas, olha, aquele país descobriu o elixir da vida. Mas com um determinado tempo, isso durou durante 6 meses, com um determinado tempo começou-se a aparecer as complicações advindas da possibilidade de não existir morte, ou da não morte se prolongar por muito tempo. Então, assim, os filósofos começaram a discutir como que seria o pensamento, como que seria a reflexão, como que seria a subjetivação, como que seria pensar em um mundo sem morte. Os religiosos começaram a discutir, então, essa possibilidade do futuro da igreja. Como que a igreja teria futuro sem haver morte? Olha, a igreja ela se sustenta sob o dogma de que a ressurreição vencerá a morte. Mas e se não houver morte? Como que poderá haver ressurreição? Então, assim, isso se tornou um entrave, isso se tornou uma questão problemática de discussão entre os religiosos. Os economistas, eles discutiram também essa questão de um mundo sem morte, porque, afinal de contas, cada dia aumentava o número das pessoas inativas, ou por velhice, ou por doenças e complicações adversas. E esse aumento do número dos inativos era tamanho, desproporcional, em absurdo, ao número das pessoas que eram ativas. Então, assim, isso a médio e longo prazo se tornaria um caos, porque como que iria haver condições de a população ativa, através dos seus impostos e através da previdência, conseguir sustentar a população inativa? Isso se tornou um problema muito sério. E eles estavam então discutindo e conversando e extremamente ansiosos com essa questão, com esse problema da ausência da morte. Até que a morte então resolveu se expressar e ela escreve uma carta. E essa carta, então, ela é noticiada em televisão, né, em circulação televisiva. E eu não vou falar também o conteúdo da carta, porque não é o foco do nosso encontro do Laboratório da Imaginação hoje. Mas é uma carta em que expressa, então, algumas direções de como que seria a vida das pessoas a partir daquele momento em que a morte resolveu se expressar. Uma questão interessante que tem a ver então com a fábula que eu vou ler para nós conversarmos um pouco sobre ela hoje, é o que estava sendo feito com as pessoas convalescentes. Imaginem, acidentes automobilísticos, doenças gravíssimas, qualquer comorbidade que viesse a acontecer com alguém, por maior e mais grave que ela fosse, a pessoa não iria morrer. Então, assim, aumentou consideravelmente a quantidade de pessoas nos hospitais. E isso se tornava inviável, né, a médio e longo prazo. Porque
Imagina, aumentando cada vez mais o número de pessoas internadas por acidentes e por doenças as mais diversas, mas sem a possibilidade dessas pessoas morrerem, né? E isso começou então a criar um caos, não apenas no sistema de saúde, como também uma crise no mercado funerário, né? E até que alguém descobriu uma façanha, até que alguém descobriu uma forma de burlar esse limite demarcador da morte naquele território. Então algumas pessoas estavam cruzando as fronteiras do país por perceber que no país vizinho as pessoas continuavam morrendo. Então, assim, começou então a haver uma máfia que vendia o serviço de levar as pessoas que estavam em situação extremamente grave, mas que não morria, para atravessar a fronteira, morrerem e aí trouxerem essas pessoas de volta para enterrarem. Então, assim, era um mercado negro, né, que surgiu a partir dessa ausência da morte naquele país. E isso começou a acontecer, né, de uma maneira assim cada vez mais frequente, até que uma família, né, com um idoso muito doente, muito convalescente, e uma criança com problemas sérios de enfermidade, não tinha possibilidade de se curar, eles então atravessaram a fronteira e levaram esse idoso e essa criança para morrerem no país vizinho. Isso causou meio que um problema assim, entre a vizinhança, porque a vizinhança começou a questionar: cadê fulano de tal? Onde é que eles estão? Né? Até que percebeu-se que eles tinham seguido esse caminho que a máfia também estava seguindo. É nesse contexto do que fazer com as pessoas que estão convalescendo, do que fazer com as pessoas que estão em uma situação de dificuldade e de impossibilidade de autonomia. É nesse contexto que José Saramago ele conta então essa fábula chamada de A Tigela de Madeira. O texto da fábula A Tigela de Madeira começa assim. Era uma vez, no antigo país das fábulas, uma família em que havia um pai, uma mãe, um avô que era o pai do pai e aquela já mencionada criança de 8 anos. Um rapazinho. Ora sucedia que o avô já tinha muita idade. Por isso tremia-lhe as mãos e deixava cair a comida da boca quando estavam à mesa, o que causava grande irritação ao filho e à nora. Sempre dizeram-lhe que tivesse cuidado com o que fazia, mas o pobre velho, por mais que quisesse, não conseguia conter as tremuras. Pior ainda, se lhe ralhavam, e o resultado era estar sempre a sujar a toalha ou a deixar cair comida ao chão. Para já não falar do guardanapo, que lhe atavam ao pescoço e que era preciso mudar-lhe 3 vezes ao dia, ao almoço, ao jantar e à ceia.
Estavam as coisas neste pé e sem nenhuma expectativa de melhora, quando o filho resolveu acabar com a desagradável situação. Então, vocês pensaram em qual possível solução este filho e esta nora eles encontraram para este problema com o vovô? Qual solução que vocês imaginam que eles encontraram? Estavam as coisas neste pé, e sem nenhuma expectativa de melhora, quando o filho resolveu acabar com a desagradável situação. Apareceu em casa com a tigela de madeira e disse ao pai: "A partir de hoje passará a comer daqui. Senta-se na soleira da porta, porque é mais fácil de limpar. E assim já a sua nora não terá de preocupar-se com tantas toalhas e tantos guardanapos sujos." E assim foi. Almoço, jantar e ceia. O velho sentado sozinho na soleira da porta, levando a comida à boca conforme lhe era possível. Metade perdia-se no caminho, uma parte da outra metade escorria-lhe pelo queixo abaixo. Não era muito que ele descia finalmente pelo que o vulgo chama o canal da sopa. Ao neto parecia não lhe importar o feio tratamento que estavam a dar ao vovô. Olhava-o, depois olhava o pai e a mãe, e continuava a comer como se não tivesse nada a ver com o caso. O que vocês acham que essa imagem do avô comendo na soleira da porta, enquanto o pai e a mãe eles comiam e faziam as refeições à mesa junto com ele, o que você acha que esse neto ele fez a partir dessa impressão que ele teve? Vamos ver então na continuação da história? Até que uma tarde, ao regressar do trabalho, o pai viu o filho a trabalhar com uma navalha, um pedaço de madeira, e julgou que, como era normal e corrente nessas épocas remotas, estivesse a construir um brinquedo por suas próprias mãos. No dia seguinte, porém, deu-se conta de que não se tratava de um carrinho. Pelo menos não se via sítio onde se lhe pudesse encaixar umas rodas. Então perguntou: "Que estás a fazer?" O rapaz fingiu que não tinha ouvido e continuou a escavar na madeira com a ponta da navalha. Isto passou-se no tempo em que os pais eram menos assustadiços e não corriam a tirar das mãos dos filhos um instrumento de tanta utilidade para a fabricação de brinquedos. "Não ouviste? Que estás a fazer com este pau?" tornou o pai a perguntar. E o filho, sem levantar a vista da operação, respondeu: "Estou a fazer uma tigela para quando o pai for velho e lhe tremerem as mãos, para quando o mandarem comer na soleira da porta, como fizeram ao vovô." Foram palavras santas. Caíram as escamas dos olhos do pai, viu a verdade e a luz, e no mesmo instante foi pedir perdão ao progenitor. E quando chegou a hora da ceia, por suas próprias mãos o ajudou a sentar-se na cadeira. Por suas próprias mãos lhe levou a colher a boca. Por suas próprias mãos lhe limpou suavemente o queixo. Porque ainda o podia fazer, e o seu querido pai já não. Do que veio a passar-se depois, não há sinal na história. Mas, de ciência muito incerta, sabemos que se é verdade que o trabalho do rapazinho ficou em meio, também é verdade que o pedaço de madeira continua a andar por aí. Ninguém o quis queimar ou deitar fora, quer fosse para que a lição do exemplo não viesse a cair no esquecimento, quer fosse
para o caso de que a alguém lhe ocorresse um dia a ideia de terminar a obra. Eventualidade não de todo impossível de produzir-se se tivermos em conta a enorme capacidade de sobrevivência dos ditos lados escuros da natureza. Meus amigos e amigas, finalizando o Laboratório da Imaginação desta semana, eu queria que nós pensássemos hoje sobre a importância desta fábula como um exemplo, como um paradigma, como uma sinalização para não apenas valorizarmos as pessoas idosas, as pessoas que já não têm tanta autonomia quanto eu e você temos, valorizarmos essas pessoas e valorizarmos esse momento que nós temos com elas, como um momento oportuno para realizarmos uma ação em prol da compaixão, da solidariedade, do amor, da empatia, que possamos de fato estar com essas pessoas que são idosas, avô, avó, mãe, pai, os cuidadores que servem e que trabalham exercendo cuidados com pessoas idosas, para que aproveitem esses momentos e deem o melhor de si. Como dizia Fernando Pessoa, que esteja inteiramente nesta tarefa, que possa de fato, neste encontro com a pessoa idosa, vivenciar uma relação significativa. É interessante como esta fábula ela termina deixando aquela tigela por concluir. E o Saramago, então, ele faz um comentário dizendo que, olha, essa tigela fica como um exemplo para esta história, para este acontecimento. Fica como que uma sinalização no tempo de que, embora o lado escuro da natureza humana tenha se expressado, a intervenção de uma criança, a partir da empatia, fez com que aquele rapaz e aquela moça voltassem atrás e considerassem a responsabilidade e, ao mesmo tempo, considerassem o dever de agir com solidariedade e amor para com o seu progenitor. Saramago ele mostra que esta caneca também ela está inacabada, porque a qualquer momento ela pode ser concluída, porque os lados escuros da natureza humana eles podem se expressar em vários contextos, em várias situações. Espero que vocês, enquanto pessoas idosas, possam prestarem bem atenção na forma como estão sendo cuidados e exijam que sejam cuidados com atenção, com carinho, com responsabilidade, com amor, com respeito, porque é assim que vocês merecem serem tratados. Um abraço virtual, nos encontramos na próxima semana. Tchau, tchau.